Cara, os slides das aulas de história são os que eu mais tô gostando, velho. Estilo minimalista, eu achei bem legal, cara. Deixa eu adicionar mais um aqui, Alice Azevedo. Boa tarde, Alice. Então vamos lá, gente. Vamos continuar a Idade Moderna, né? O Gustavo passou aí formação dos Estados Nacionais, absolutismo, colonialismo, mercantilismo também. Vocês viram como todas essas coisas se relacionam, né? E aí a gente vai seguir, né, metendo bronca nessa Idade Moderna aí. Né? Eu queria falar primeiro de algumas teorias políticas do absolutismo que o Gustavo não falou, né, provavelmente por falta de tempo, mas isso é muito importante, né, para entender como que era justificado esse sistema, né, porque parece meio absurdo, né, centralização política, na figura do rei e tal, mas tinha toda uma justificativa racional por trás disso. Né? O Maquiavel, que todo mundo deve conhecer, né, ele no Príncipe, né, que é um livro meio de manual para os governantes, né? Deixa eu adicionar mais uma pessoa aqui. Ele tece vários conselhos de como um governante deve agir, né? E para ele a política ela é nua e crua, né? Você não... Peraí, que tem mais gente entrando aqui. Né? Para o Maquiavel, o governante deve fazer sempre o que é necessário para o bem-estar do seu povo, mesmo que aquilo não seja nem compreendido por esse povo. Né? Esse é o conceito de mal necessário. Né? Você não precisa ser bom, né? Você tem que ser um bom governante, mas isso não necessariamente implica você fazer bons atos. Né? E isso implica necessariamente em você planejar. Né? O governante, para o Maquiavel, ele tem que ser um governante estratégico. Ele tem que ser um governante que se paute na ação racional e sempre vinculada à virtude. Né? A virtude que ele resgata lá dos romanos, eu não sei se vocês lembram. Né? O Maquiavel ele faz um diálogo muito grande com o mundo antigo. Né? Ele acha que a moral cristã ela meio que enfraqueceu o homem moderno. Né? Por isso que o governante não tem que agir de acordo com a moral cristã, essa moral do bem, né? Ele tem que agir mais baseado nos seus próprios êxitos. Essa é uma Maquiavel. Vou passar bem rápido para essas teorias políticas, gente, porque, né, o tempo é curto. O Hobbes, né, ele é bem mais tardio que o Maquiavel, vocês podem ver aí, né? Já é do final do século XVI, mas mais... ele nasceu no final do século XVI, mas ele é importante no século XVII, entender ele na conjuntura da Revolução Inglesa, que eu não sei se a gente vai dar tempo de explicar, por isso que eu botei ele aqui. Né? O Hobbes é um contratualista, né? Vocês vão estudar provavelmente em filosofia. Hobbes, Rousseau, Locke. Né? Ele é o primeiro contratualista. Né? E o contratualismo, né? O Hobbes ele fala que a sociedade se baseia no contrato social, um pacto que os cidadãos fazem. E nesse pacto, nesse contrato, eles abandonam o estado de natureza para alcançar uma sociedade em conjunto. Né? E essa sociedade ela tem estabilidade e paz. Né? Para o Hobbes, o estado de natureza do homem, o estado primitivo do homem, antes da sociedade, ele é de guerra de todos contra todos. Tem um grande contexto na obra do Hobbes para explicar isso. Né? Ele vivia num contexto de muitas guerras, né? Guerras religiosas, a Revolução Inglesa, né? Muitas guerras na Inglaterra. Então, ele meio que para ele, um governo central e forte é essencial para a manutenção da paz. Né? Então, o medo o medo da morte é o que dirige a sociedade humana. Né? E esse medo da morte é evitado ao se confiar em um governante. Né? E essa é a ideia do Leviatã. Né? Um Estado forte, um governante supremo que tenha a força necessária para garantir a paz. Né? Mesmo que os cidadãos eles abdiquem da sua liberdade para isso. Né? A paz é mais importante para o Hobbes. Né? E esse conceito de direito divino dos reis é muito importante também para entender o absolutismo. Né? Os reis eles eram naturalmente eles são naturalmente indicados para esse posto deles, né? Sobre o absolutismo. Tanto que a Revolução Francesa vai acabar com isso. Né? Vai ter que acabar com isso. Né? A guilhotina tem muito disso. Mas vamos deixar isso para depois. Né? Só
um breve esboço do que tem por vir ainda. Mas essa é a parada do absolutismo que eu queria falar para vocês. Uma imagem do Maquiavel e uma imagem do Leviatã. Essa imagem da capa do Leviatã, né, que é a obra do Hobbes, tem muita iconografia, muita. Eu poderia ficar muito tempo falando aqui dela, mas infelizmente eu não vou poder. Né, mas vocês podem ver que tem vários cidadãos compondo o corpo do rei, né, o corpo abstrato do rei, do poderoso, né, a espada, enfim. Depois, se vocês tiverem interesse, pesquisem aí na internet, é muito legal mesmo. Alguma dúvida, gente, do que eu acabei de falar? Não, tá tranquilo. Beleza, então vou falar de Renascimento. O Renascimento, ele ocorre dos fins do século XIV até o século XVI, né? Mais início do século XVI. Ele é um fenômeno que acontece mais no século XV mesmo. É um movimento artístico e intelectual, né, cultural, né, portanto, que se inicia na Península Itálica, em cidades que enriqueceram muito do século XII ao século XIV. Em todo aquele movimento que eu já falei para vocês, né, na aula de cruzadas, né, que várias rotas comerciais foram criadas com as cruzadas, né, e também isso em conjunto com a questão do renascimento urbano, né, das cidades crescendo muito. Cidades italianas como Gênova, como Veneza, como Florença, a gente vai ver também, enriqueceram muito nessa época, né, monopolizando o comércio marítimo ali do Mediterrâneo. Né. Essa área também tinha um grande mecenato, né, o que propiciou esse movimento. Né. Mecenato é patrocinadores, né, patrocinadores da arte e das ciências também, né, que normalmente era a igreja, a burguesia ou a nobreza. Tá? A burguesia normalmente patrocina, quando eles eram mecenas, né, perdão, eles queriam adquirir certo status social, né? A burguesia não tem esse status social que tem hoje, nessa época, né? A gente tem que entender que essa época é a época que a nobreza está bombando. Tá? O Renascimento ele se caracterizou por um pensamento de ruptura com a Idade Média. É aqui que vai se criar esse conceito de que a Idade Média é a Idade das Trevas, tá, gente? Esse que vocês provavelmente aprenderam na escola, sim, de que a Idade Média é uma idade de que a igreja manda, sabe? Eu tentei problematizar isso durante as nossas aulas, mas é bem difícil, em pouco tempo, fazer isso. Mas é muito disso a criação do Renascimento, tá, gente? Porque eles tinham essa necessidade de ruptura com a Idade Média e aí então eles tinham que denegrir o período anterior a eles, né? Algo que a Revolução Francesa fez também, enfim. E também o Renascimento se caracterizou ao retorno aos clássicos greco-romanos, né? Que não é bem o retorno, porque eles tinham... Em alguns mosteiros na Europa ainda tinham clássicos greco-romanos, Aristóteles e Platão também, mas o mundo árabe nunca perdeu esses clássicos gregos. Né? O mundo árabe, eu digo, o mundo islâmico, tá, gente? Tanto que foi com as cruzadas que os europeus recuperaram os gregos. Se não fosse pelos muçulmanos, a gente não ia ter todo esse estudo avançado de Aristóteles que a gente tem hoje. E também o Renascimento, o estudo desses clássicos gregos, ele se enviesou por outro caminho, que não o caminho religioso, né, a interpretação religiosa. Né? E também se caracterizou pela revolução científica. Né? Um exemplo clássico, maior de todos deles, é a questão do heliocentrismo. Né? Até essa época, a ciência, né, acreditava que a Terra era o centro do universo, né? O centro do sistema solar, os planetas orbitavam em volta da Terra, que é essa imagem que eu botei aí à direita do slide, né, que vocês podem ver aí. E o heliocentrismo, né, ele foi teorizado por Copérnico, e um dos grandes defensores desse sistema é o Galileu, né, que morreu para a Inquisição como herege. Enfim, herege, né, perdão. Vamos passar aqui. Aqui a gente tem um mapinha com as cidades que eu falei, né? Vocês podem ver aí, né, que muitas delas são cidades portuárias, né? Veneza, Florença, Gênova, são cidades que enriqueceram muito no período da Baixa Idade Média, que tinha um comércio muito grande, uma burguesia nascente, né? E isso vai influenciar o Renascimento. O Renascimento é um movimento de elite, tá, gente? A população pobre e rural continua analfabeta. Os costumes medievais continuaram no meio rural da Idade Média até a Revolução Francesa, pelo menos, né? na Europa, perdão,
até a Revolução Francesa, pelo menos, tá? Tem vários feudos até o século XVIII, enfim. Vou passar aqui. Aí são algumas características do Renascimento, né? Os ismos, né? O humanismo, que é o estudo das ciências humanas, embasado sempre na filosofia clássica e na retórica, né? Filosofia clássica lá dos gregos, né? A cultura greco-romana, né? E a retórica, a arte de falar, né? O antropocentrismo, né? Que Deus não está mais no centro das coisas, né? O homem está no centro das coisas. Não é bem assim, até porque o mundo ainda era muito religioso aqui, até hoje é. O Renascimento era muito religioso, né, mas eles tinham essa valorização das atividades humanas, né, os seus valores, potencialidades, né, isso era representado na arte, né, bastante. Né, a gente pode ver o Homem Vitruviano à direita, né, do Leonardo da Vinci, todos vocês já devem ter visto essa imagem, né, que também representa a busca pela perfeição do Renascimento. Né, os renascentistas tinham essa coisa de buscar a perfeição na arte, né, na cultura no geral. Né. O racionalismo também, né, a valorização da razão como definidora do ser humano, isso vai aumentar muito lá para frente no iluminismo, né, mas aqui a gente já tem princípios desse racionalismo grande. Né. O individualismo, né, como eu falei, o comércio efervescente, né, a burguesia, isso tudo fomentou um pensamento individual, né, que vai acarretar lá no capitalismo, né, o pensamento capitalista, né, enfim. O individualismo é presente no Renascimento. Né, o universalismo, né, de múltiplas habilidades do homem, né, o homem tem que fazer várias coisas. Né, o próprio Leonardo da Vinci tem diversas, ele era pintor, ele era escultor, ele fazia projetos científicos, né, tem até uns projetos muito loucos na vida para vocês pesquisam, se vocês ficarem interessados, uns helicópteros, uns bagulho doido assim. Né. Naturalismo também, né, o estudo da natureza, né, o estudo e a representação da natureza, né, na arte também, e a integração do homem nessa. Né. O homem não está mais alheio à natureza, né, para eles. Né. O homem agora ele é um só com a natureza, essa é a ideia. Alguma dúvida, gente, dessa teoria que eu acabei de mostrar para vocês, do Renascimento? Não, tá tranquilo pra mim. Beleza, então. Qualquer coisa é só falar, tá, gente? Aqui eu botei algumas artes, né? Essa é da criação do Adão, que tá no teto da Capela Sistina, do Michelangelo. Né? Foi ele que pintou todos aqueles afrescos da Capela Sistina, que é uma obra muito bonita. Tem um filme italiano chamado Michelangelo Infinito, se eu não me engano, que ele é bem assim, bem religioso, né? Trata o Michelangelo como um deus, tipo isso, mas é interessante para ver o quesito artístico. A fotografia é muito boa, né? Se vocês ficarem interessados, eu recomendo. A Última Ceia, do Leonardo da Vinci, está bem acabadinha na pintura, mas é porque ela tá assim mesmo lá no Lourdes, tá, gente? Aqui o Galileu, que eu falei, e o Copérnico. Né? O Copérnico é bem anterior ao Galileu. O Galileu era um... Pedro. Não é Pedro, é Ézio. Mas pode falar. Quem é que tá perguntando? Opa. Tá tudo bem, gente? Desculpa, Ézio. Qual que é mesmo, Júlia? Como que é mesmo o nome do documentário? Michelangelo? Me esqueci. Michelangelo Infinito é o nome. Ele é italiano, ele foi patrocinado pelo Vaticano, né? Então vocês já entendem. Ele é bem religiosão mesmo. Mas a questão da arte é legal, né? A história nem tanto, mas a arte é bem legal. Deixa eu voltar aqui para a apresentação de slides. Enfim, show, Galileu, Copérnico. Copérnico é muito legal. Se vocês não viram Cosmos e se interessarem por astronomia, recomendo ver. É bem maçante. Cosmos do Carl Sagan, tá? É bem legal mesmo. Então vamos falar de reforma protestante e contra-reforma. Tá? Esse é um tema legal, né? Tanto que vários autores relacionam isso com o nascimento do capitalismo, né? O protestantismo. Né? O Weber, inclusive, a tese weberiana é essa. Mas vamos lá entender o que foi a reforma protestante. A gente tem um contexto de muitas experiências heréticas na Idade Média,
né, populares, né, de interpretação própria da Bíblia, das Escrituras, né, a vivência da fé sem intermédio de religião. Né, e a gente vive num contexto, né, no final da Baixa Idade Média, início da Idade Moderna, né, século XIV, de muitas ameaças à autoridade papal, né, à autoridade eclesiástica, como o Cisma do Ocidente, que foi um evento muito louco, cara, que aconteceu. O Cisma do Ocidente teve uma época que o rei da França, né, eu não lembro qual rei que era, ele ficou brigado com o Papa, né, e não reconhecia mais a autoridade do Papa. E aí teve uma época que teve 2 papas, né, o Papa da França e o Papa de Roma, que é esse o cisma do Ocidente. Né? Depois voltou a ser apenas um papa. Mas isso tudo demonstra uma conjuntura de enfraquecimento desse poder papal. Né? Muitas críticas à corrupção do clero. Né? O Jan Hus é um exemplo disso, né? Os hussitas, que foram, né, combatidos pela Igreja Católica com muito vigor, né? E também a difusão do humanismo, né, lá do Renascimento que eu falei para vocês. Tudo isso da postura crítica sobre as coisas, né, do Renascimento, tudo isso fez com que se desmascarasse muita corrupção que estava tendo no clero, né, posturas abusivas da igreja, né, como vários privilégios do clero, né, o Gustavo deve ter falado isso para vocês, né, da sociedade estamental, né, do clero, venda de indulgências, que é uma coisa que o Lutero vai cair matando, né, que é venda de perdão. Né, a igreja estava vendendo perdão, né, tipo vender o pedacinho do céu que essas igrejas, a Assembleia de Deus faz hoje em dia, né, algumas, e também venda de artefatos sacros. Né. E outro fator que influenciou muito a reforma foi o desenvolvimento da imprensa, a Revolução de Gutenberg. Né. Agora a gente podia circular muitos escritos. Né. A prensa de Gutenberg, se você não sabe, ela é tipo um carimbo assim. Eu vou mostrar para você, tem uma imagem aqui. Essa imagem da esquerda, a gente tem várias, na verdade, né, a gente tem várias prensas de Gutenberg, né, mas a invenção do Gutenberg foi muito importante para poder fazer circular muita coisa, muita informação, muito escrito, porque agora ficava fácil reproduzir, copiar coisas. Né? Muitos jornais, muitos escritos. Então agora chegou um momento que as ideias podiam se difundir muito facilmente. Isso foi importante para o Renascimento, mas em menor escala, porque o Renascimento foi um movimento mais elitista, que é a Reforma. E isso propiciou novas interpretações religiosas também, né? Porque mais pessoas poderiam ter acesso às escrituras. E também tem essa questão do impasse entre o crescimento da burguesia, ou seja, o crescimento da necessidade de lucro, né, do comércio, e a crítica católica à usura, à ganância, aos juros, aos lucros, né? E também isso é uma coisa que o calvinismo, por exemplo, vai se apropriar bastante. Né? Então aqui a gente tem no lado direito, do lado esquerdo eu já mostrei para vocês, no lado direito a gente tem o esquema de venda de indulgência, né? uma iluminura também do esquema de indulgência. Então a gente tem a Reforma Luterana. Né? Em 1517, o Martinho Lutero ele vai pregar as famosas 95 teses dele na igreja de Wittenberg. Né? Por que ele faz isso? Por todo esse contexto que eu falei, ele estava revoltado porque o Papa Leão X estava vendendo muitas indulgências, para poder financiar a construção da Basílica de São Pedro, aquela que tem lá no Vaticano, bonitona até hoje. E aí ele bota na porta essas 95 teses, que critica essa venda de indulgências, questiona a autoridade do clero para fazer isso. Né? Porque a autoridade o clero tem para vender perdão. Né? Eles não são Deus. Né? E o Lutero ele mostra, né, nessas 95 teses, que a salvação ela só pode vir pela fé. Né? Uma interpretação muito mais particular da Bíblia. Né? Não tem mais ninguém para interpretar a Bíblia para você, para o Lutero. Né? O padre não é o padre, não é o Papa que vai interpretar a Bíblia para você. Você que tem que interpretar a Bíblia e ter fé nela. Né? O Lutero ele é excomungado pela Igreja em 1521. Ele é expulso do Sacro Império também um tempo depois. Né? Eles convidam ele para
para pedir perdão pelo que ele falou, mas aí ele não pede, né? Ele não nega o que ele falou, e aí eles expulsam ele do Sacro Império. Mas as suas ideias circularam muito por parte da nobreza que queria desafiar a igreja, né? que queria disputar o poder político com a igreja. Vocês veem que religião e política sempre está muito intricada, tá, gente? Isso não é um fenômeno recente. Tá? Isso é, né, desde que o mundo é mundo, política e religião são uma coisa só. Na verdade, isso era uma coisa só, até a Revolução Francesa. Né? A gente tem, né, nesse contexto, muitas rebeldias camponesas, né, camponeses que adotaram esses ideais de Lutero meio assim, alterados, né, tipo, bem radicais, né, os anabatistas, que eles acreditavam que o batismo só podia ser feito depois da idade adulta. Né, eles invadiram propriedades nobres, né, porque eles falavam que o reino do céu tinha que ser feito na terra. Eles tinham que trabalhar para construir o reino do céu. O Lutero, inclusive, abominava isso, né? Ele demonstrou oposição a esses movimentos, mas só que o Lutero, gente, ele foi o estopim, entende? O contexto das reformas não é do Lutero. O Lutero, ele fez, ele começou. Né? A partir do momento que o Lutero ateou essa faísca, alimentou uma fogueira absurda que vai causar muita guerra na Europa. O século XVI tem muitas guerras religiosas, que a gente não vai poder falar dela, mas tem muitas guerras religiosas mesmo, tá? Século XVI. Isso marcou a conjuntura da Europa nesse século. Guerras entre protestantes e católicos. Na França, principalmente, também. Alguma pergunta, gente? Pra mim tá tranquilo. Ok, aqui a gente tem eu fiz uma breve síntese do que são as religiões protestantes, né? O luteranismo, que eu já falei para vocês, né? O fim da hierarquia do clero, tradução das missas e escrituras. Eles têm 2 sacramentos, batismo e eucaristia. E condenação ao culto de imagens e santos também. Né? O calvinismo, que eu também já dei uma leve citadinha, né? Ele prega que a predestinação divina absoluta. Né? Nada que a gente faz vai alterar o nosso destino. Deus já... A partir do momento que Deus criou o universo, ele já criou o futuro de cada um. Né? Você está condenado a ir ou para o céu ou para o inferno. E a teologia dele se assemelha ao luteranismo. Só que a grande questão do calvinismo é que ele valoriza muito o trabalho. Ele tem uma disciplina muito regrada. Né? Os calvinistas eles têm uma disciplina muito regrada e em vista do sucesso econômico. Tá? Que o sucesso econômico representa a vontade divina do seu sucesso. Né? Tipo, se você está tendo um sucesso econômico, é porque Deus quer. Desculpa interromper. A Kathleen quer entrar. A internet dela caiu, ela saiu do chamado. Mas ela pode clicar no link sem problemas, eu acho. Não tem. Acho que ela clicou. Ela não apareceu. Tá. Desculpa, eu só vi agora a mensagem, Kathleen. Tá, ok, vou prosseguir aqui, hein? E aí a gente tem, então, o anglicanismo... Ok, calvinismo foi... Desculpa, eu me perdi o meu raciocínio aqui, gente, foi mal. E agora a gente... E o anglicanismo também, que o anglicanismo é um caso particular, né? Tudo na Inglaterra é particular, tá, gente? A Inglaterra é um lugar particular na história, né? Em relação à Europa, claro. Né? O anglicanismo ele foi fundado pelo Henrique VIII. Vocês devem conhecer a história, né? Que ele queria separar da Catarina de Aragão, né? Que foi a primeira esposa dele, porque ele não conseguia ter um filho homem para poder suceder ele no trono. Né? Se ele não tivesse um filho homem, ele corria perigo de perder o trono para a monarquia espanhola, né? Porque Catarina de Aragão era espanhola, o reino da Espanha. Então ele rompe com o catolicismo para poder divorciar dela, né? Para poder ter outra mulher visando ter um filho, um herdeiro masculino. Acabou que no final ele não conseguiu ter, né? O filho dele foi fraquinho, né? O Eduardo, mas isso é outra história. Então ele rompe com o catolicismo e ele é o chefe espiritual, né? O rei inglês é o chefe espiritual do anglicanismo, né? E isso fortaleceu muito a imagem dele, permitiu um tipo de
absolutismo na Inglaterra muito diferente do resto da Europa. Né? Tudo bem que a Inglaterra passa a não ter mais esse absolutismo no século seguinte, né, com as revoluções inglesas, que a gente não vai poder falar, mas eu acho, né, mas elas, basicamente, o parlamento que manda bastante. Né? Tem toda uma disputa entre o rei e o parlamento nessa época, que hoje em dia o rei da Inglaterra não manda em porra nenhuma. Né? A Elizabeth não manda em nada lá. Quem manda em parlamento ela é mais uma figura simbólica. Né? E o anglicanismo tem muitos elementos da tradição cristã, né? Ele não rompeu teologicamente, né, com o cristianismo, é uma ruptura mais política. Né? Mas ele incorpora também alguns ideais protestantes. Tá, vou passar aqui, vai lá, o João Calvino, bonitão, o Henrique VIII também, que não era tão bonito assim. Aqui a gente tem um mapa da expansão da Reforma. Né? Vocês podem ver, né, que o luteranismo ele pegou uma grande parte aqui do norte, aqui do Sacro Império Romano-Germânico, né? Que aqui... Professor, tá travadinho? Tá travado? Vocês estão me ouvindo? Professor? Oi? Vocês me escutam? Todo mundo tá me escutando, gente? Alguém tá me escutando? Travou pra vocês também, não só pra mim? Não, tudo bem. Tá... Ok, então tá de boa agora? Tá de boa? Não? Gente. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Agora tá bem. Voltou ao normal? Perdão, gente. Ensino à distância é foda. Tá, deixa eu prosseguir aqui então. Esse é o mapinha que mostra basicamente essa expansão das religiões protestantes no século XVI. Agora contra a reforma, pra gente finalizar a aula. Tá, bem rapidinho, contra a reforma. A igreja, óbvio que não ia aceitar toda essa expansão do protestantismo, né, de boa. Né? Eles fizeram várias medidas para reconquistar esse poder ou tentar reconquistar esse poder e esses fiéis que eles estavam perdendo. Né? Que essas séries de medidas elas foram criadas, né, e discutidas no Concílio de Trento, que durou de 1545 a 1563, né, que ele reuniu várias autoridades eclesiásticas para discutir essas medidas, para conter a expansão do protestantismo. Alguma dessas medidas que eu destaquei aqui para vocês foi o reconhecimento da Companhia de Jesus, que já tinha sido criada em 1564 pelo Inácio Loyola, vocês devem conhecer, né, os jesuítas, né, vocês conhecem com certeza, né, da história do Brasil, né? Eles foram muito importantes na questão do projeto educacional do Brasil Colônia e também na questão da catequização dos nativos americanos, né? Tanto brasileiros quanto hispano-americanos, né? E o seu trabalho, né, a Companhia de Jesus visava isso, a organização do catolicismo contra os inimigos da fé, né? Um trabalho missionário. Eles eram os soldados de Cristo, né? Os jesuítas. Outra medida do Concílio de Trento foi o Tribunal do Santo Ofício, né, que continuou, né, agindo, né, a Inquisição, que foi criada lá na Idade Média, a Inquisição, mas aqui ela agiu muito, né, muito mesmo. No século XVI foram queimados muitos protestantes, mas também muitos católicos morreram, tá, nessas guerras. Enfim, esse contexto é muito maluco, tá? O século XVI na Europa é um século muito caótico mesmo. Por isso que o Hobbes faz aquela teoria lá, né? Por isso que a teoria do Hobbes é daquele jeito, né? O Hobbes ele prefere um ser, né, um rei, um governante supremo que mantenha a paz do que ter a liberdade, entendeu? Num contexto de guerra, o que para ele era mais importante era a paz. Né? E o Index, né, que é uma lista de livros e escritos proibidos pela igreja por desafiarem seus dogmas e seus valores morais. Só que aí caía vários livros que não tem nada a ver com a igreja, né? Tudo que a igreja não queria, né, caía nesse índex aqui. Essa época é uma época que a igreja tá cambaleando muito. Né? Ela tá cambaleando muito, então ela tá meio que atirando para todos os lados. Né? A igreja também cede muita coisa com o protestantismo, né? Eles deixam algumas tradições para trás,
incorporam alguns valores para meio que se adaptar a para tentar recuperar. Professor. Oi. Caiu de novo. Caiu de novo, gente? Travado. Jesus. A igreja está trabalhando muito. Tá bem. Puta que pariu, viu? Voltou. Gente, vocês me perdoem, por favor, por isso que tá acontecendo aí. Foi mal. Mas enfim, Contra-Reforma. Vocês conseguiram ouvir tudo que eu falei? Contra-Reforma, Index, lista de livros proibidos pelos dogmas da igreja. Né? Vários livros escritos que eram proibidos por desafiarem a moral católica, né? Mas aí caíam vários outros livros. Né? Vocês ouviram tudo isso? Gente? Sim. O áudio parou na hora que você falou a igreja cambaleou, aí... Ah, sim, eu tava falando só que a igreja, nessa época, com a Reforma Protestante, a igreja tava cambaleando muito. Né? Tipo, ela tava perdendo muitos fiéis, tava perdendo muito poder político também. Né? Então, ela tava tentando atirar para todos os lados. Né? Ela cedeu muita coisa também pro protestantismo. Né? Ela mudou algumas práticas, né? Para tentar recuperar alguns fiéis, né? Para tentar recuperar esse poder político que ela havia perdido, mas a verdade é que a Europa nunca mais foi a mesma desde a Reforma Protestante. Né? A Reforma Protestante mudou muito as estruturas da Europa. Né? Esse monopólio da Igreja, né? que é questionável isso. Né? Mas basicamente o que eu tinha para passar para vocês é isso, tá, gente? Vocês têm alguma dúvida sobre qualquer coisa que foi dada na aula de hoje? Não tenham vergonha de perguntar, gente. Isso é importante saber essas coisas, tá? Pra mim tá tranquilo. Alguém tem alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida, assim, ligando esse período, né, ao Brasil. Aqui também perdeu, foi sentido de alguma forma essa perca do poder da Igreja Católica? Não. Não, porque no Novo Mundo é um outro contexto, né, cara? É nessa época que o Brasil era só índio, basicamente. Né? A gente está falando de uma reforma que acontece no começo do século XVI. O Brasil tinha acabado de ser descoberto, sabe? Não faz nem 2 décadas. Né? E a Companhia de Jesus ela passa a atuar fervorosamente no Brasil em meados desse século. Né? Fervorosamente. Né? Os protestantes não têm voz aqui no Brasil. Eles não vieram para cá. Né? Diferente dos Estados Unidos, por exemplo. Né? Porque nos Estados Unidos a gente tem um movimento migratório de protestantes para lá. Né? A história dos Estados Unidos é muito diferente da história da América Latina. Né? Tanto hispânica quanto portuguesa. Né? Então, não. Eu diria que não. O protestantismo nessa época não teve força no Brasil. Teve... Foi onde então a igreja se agarrou, tipo, já que estava perdendo muita coisa, então era tipo a oportunidade, a grande oportunidade deles. Exatamente. Exatamente. Por isso que no Concílio de Trento eles reconheceram a Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus não foi criada pelo Papa, entendeu? A Companhia de Jesus foi criada pelo Inácio de Loyola, que era um padre, né? Só que foi criada antes do Concílio de Trento. Né? Mas aí a igreja reconheceu isso, né? Botou nos bracinhos dela para poder garantir essa expansão do catolicismo. Né? Se eles estão perdendo na Europa, pelo menos eles vão conquistar no Novo Mundo. E eles conquistaram, deu certo esse plano deles. Né? Hoje, a América Latina é majoritariamente cristã. Né? Até hoje. Né? O cristianismo é muito forte e muito popular. Muito popular. Né? Aqui no Brasil a gente está tendo um movimento muito protestante, né? Desde, eu diria, meados do século passado, talvez. Né? O protestantismo hoje no Brasil tem muito poder político, né? Muito mais poder político que a Igreja Católica. A Igreja Católica não tem poder político nenhum no Brasil. Na verdade, ela não tem mais poder político em lugar nenhum, desde a Revolução Francesa. Né? Mas, enfim, é isso. Eu respondi a sua pergunta? Acho que sim, né? Sim. Acho que a Igreja Católica só tem poder um pouquinho em Roma, né? Ah, sim.
Eles têm poder no Vaticano, porque o Vaticano é o Estado deles, né? O Vaticano é o Estado deles, né? O Papa é o chefe político do Vaticano. Né? Mas é um Estado à parte. Né? O Vaticano ele não faz parte da Itália politicamente. É um Estado paralelo. Tem como depois adentrar um pouco nesse assunto em como funciona o Vaticano? Cara, isso é uma coisa que não cai? Nossa, nem perto disso Entendi. cai, né? Nem a gente faz história e estuda isso, sabe? Tão insignificante que é. Entendi, tá bom. Mas basicamente foi criado o cristianismo teve tanto poder que eles criaram fica aí nesse estadinho aí. Tipo assim, entendeu? Eu diria dessa forma. É um reducionismo absurdo dessa situação política toda. Mas basicamente o Vaticano seria isso, né? Em visões bem, bem gerais. Então seria tipo a consequência da reforma. Não só da reforma, né? Porque depois a reforma não vai matar a Igreja Católica, tá? Na verdade, nada vai matar a Igreja Católica. Até hoje a gente tem a Igreja Católica. A Igreja Católica, o cristianismo tá aí firme e forte. Né? Mas a Igreja Católica vai perder muita força na Revolução Francesa, que está por vir ainda, tá? Falta aí uns 2, 3 séculos ainda para chegar na Revolução Francesa. Mas essa aqui é importante entender isso para entender a Revolução Francesa, entendeu? A Igreja Católica começa a perder muita força aqui, muita força. Que tem as guerras de religião, tudo isso, né? A divisão, né? Tem agora estados que não são cristãos mais, muitos, né? Como a Inglaterra, que eu falei para vocês, a Alemanha, né? os reinos, né? O Sacro Império Romano Germânico, né? A parte norte ali. Mas enfim, é isso, gente. Eu tomei muito tempo de vocês, me perdoem, né? Se tiverem alguma dúvida, mandem no WhatsApp, mandem no Discord, por favor. Eu estou pensando em fazer uma lista de exercícios para vocês, tá? Que eu acho que é bom, né? Mas também tem Descomplica alguns exercícios legais, então eu recomendo vocês fazerem. É isso, valeu. Bom final de semana para vocês, né? Curtam aí. E nos vemos daqui a 2 semanas. Pode ser? Sim. Obrigado, Ezio. Obrigada, Ezio. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu.